Cadê o glória para Deus? Eu sinto a presença de Deus aqui. Você sente a presença de Deus? Quantos vieram adorar a Deus aqui nessa noite? Eu creio que hoje é um dia muito especial. Eu creio que o dia de hoje é tão especial que Deus nos trouxe aqui para ouvir a voz dele. Desde que chegamos aqui, Deus já começou a falar aos nossos corações. Por intermédio dos louvores, por intermédio de cada pessoa que pegou esse microfone e começou a ministrar a palavra de Deus. E eu tenho a certeza que Deus vai continuar falando aos nossos corações. Eu sinto a presença dele. O dia é tão especial que tem dias que a gente marca, né? Eu acho que tem um dia que você botou lá no seu calendário, aquele dia, tal dia, um dia especial, que nos arremete a um momento de alegria, que nos arremete a um momento de tristeza. Querendo ou não, tem dias que são especiais demais na nossa vida. Tem dias que a gente nunca esquece. Aquela prova que você fez, que foi bem sucedida, a primeira vez que você entrou pela porta da faculdade, aquele dia quando foi a última quimioterapia, a radioterapia, e quando você saiu e falou assim, nunca mais eu volto aqui, né? Tem dias especiais, né, que você comemora, um dia de aniversário. E eu me peguei pensando naquele dia tão especial, diante de muitos dias, daquela mulher tão poderosa e tão brilhante que era Maria. Ela teve o cuidado com aquele filho durante todos os anos. A infância de Jesus só nos mostra quando ele tem 12 anos de idade. Nos mostra ele fugindo para o Egito, muito bebê. Depois nos mostra ele voltando para o Egito. Depois a Bíblia vai nos mostrar entre os doutores, com 12 anos de idade, falando sobre o Evangelho, ensinando dentro de uma sinagoga, sendo esquecido pelos seus pais. E depois parece que tem um apagão. Nós não vamos saber mais nada sobre esse Jesus. Mas tem um dia, e eu tenho a certeza que esse dia foi um dia especial para a minha vida e para a sua vida, porque por causa desse dia nós estamos aqui. O dia em que Maria, sua mãe, abriu a porta e olhou para ele e falou assim, pode ir. Chegou o dia. Você fez 30 anos. E segundo o que Moisés determinou, aos 30 anos de idade, se inicia o ministério profético. Ela sabia que aquele dia ele iria sair por aquelas portas e não voltaria mais. E naquele momento de transição, a saída dele daquela porta, que iria mudar tudo dentro daquela casa, porque ele era o primogênito, e o primogênito tinha a incumbência de cuidar da família, de administrar por falta do pai, e o pai já estava morto. Então Jesus era muito especial dentro da sua casa. Mas naquele dia em que ele vai sair pelaquela porta para dentro, há um sentimento de perda. Mas daquela porta para fora tem um misto de sentimento de alegria, de iniciar, de transição, de mudança. Deus te trouxe aqui porque Deus quer falar contigo que essa noite é diferente de todas as noites que você já esteve aqui. Se prepara, porque antes desse culto acabar, você vai sentir uma grande mudança de Deus na sua vida. Você crê nessa palavra? Dá um glória para Deus bem alto. E ele vai sair porta fora. E quando ele sai porta fora, ele vai mudar com toda a nossa história. Eu tenho certeza que aquela mãe nunca esqueceu aquele dia, porque é aquele dia que ele vai em direção ao Jordão e que começa o ministério de Jesus. Ninguém esquece dias especiais. Se eu parar aqui e perguntar para você qual o dia que você julga ser mais especial para você, certamente você vai ter uma data e falar, pastor, foi isso, mexeu comigo, me alegrou. Ou talvez você diga, pastor, foi isso que me entristeceu. Mas todos nós temos uma data muito especial. Eu fico pensando Noé, lembrando do primeiro dia em que ele pega pela primeira vez o martelo e dá a primeira martelada diante daquilo que Deus falou para ele. Noé, prepara uma arca. Você vai fazer a arca assim, assim, assim. Deus deu um projeto para ele, e eu creio que naquele dia ele acordou com disposição, sabe, Renato, Marcos, e ele pegou o martelo e falou assim, é hoje que eu começo. 100 anos depois, 100 anos depois, ele vai olhar sobre os ombros e vai lembrar da primeira martelada que ele deu. E quando ele olha pelos ombros dele, vai olhar o passado, e ele vai ver a primeira martelada que ele deu. Quando ele olha para frente, ele viu o que Deus proporcionou a ele. Eu não sei como começou a sua história, mas eu creio que Deus vai te mostrar ainda hoje como ela vai ser proporcionada por ele. Porque a primeira martelada sempre é difícil, você iniciar uma obra. E se você olhar para Noé, você não vê ninguém ajudando ele. Não tem um anjo que desceu do céu para um grande projeto de Deus.
não desceu um anjo, não se ouve falar de filho ou de ninguém que tenha ajudado. Mas quando ele olha para trás, 100 anos de trabalho, ele olha o período, o que ele passou, o que ele atravessou, e talvez aquela data tenha sido tão importante para ele que ele tenha colocado lá. Quem sabe ele pegou na arca mesmo e riscou: tal dia eu começou a colocar, e quando ele viu, passou-se 100 anos, e quando ele olha, está diante dele uma grande estrutura. Talvez você tenha entrado aqui hoje cansado do teu trabalho, cansado porque parece que a coisa não está dando certo, mas para um minutinho, vê até onde Deus te trouxe, e eu quero que você comece a visualizar o futuro, porque Deus vai colocar uma estrutura tão grande diante de você que vai valer a pena o trabalho das suas mãos. Por isso, quero ser boca de Deus sobre a tua vida, e não desista. Lute pelo seu sonho, lute pelo seu projeto, porque Deus vai te dar vitória. Vai valer a pena cada lágrima, cada suor. É o tempo, é o período. São momentos que nós vão ficar marcados no nosso coração e a gente vai colocar numa agenda. São dias, horas. Vai ter um dia que você vai colocar, e eu creio que quando ele olhou e ele falou assim, 100 anos depois, ele colocou 100 anos. Estou completando tanto de idade e agora a obra acabou. Pois bem, é esse mesmo Noé que no capítulo 8 de Gênesis dá uma aparente da parte da nossa visão dentro daquela narrativa, que ele foi esquecido por Deus. Porque a Bíblia diz que Deus vai fechar a porta por fora e Noé entra dentro da arca. E quando Noé entra dentro da arca, a Bíblia nos relata no capítulo 8 assim: e lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selvagens, de todos os animais silvestres e de todos que estão com ele. Até Deus tem um tempo determinado para agir na nossa vida. A Bíblia diz que Noé ficou 150 dias aguardando Deus falar. Pensa aquele homem andando de proa a popa falando: Deus, abaixa as águas, Deus me ouve, Deus fala comigo. E um silêncio de Deus. Do capítulo 7 ao capítulo 8 você não vê Deus tratando nada com Noé. Você vê no capítulo 8 Noé escrevendo, Moisés escrevendo que Noé está dizendo: e lembrou-se Deus. Uma aparente que parece que Deus esqueceu, mas Deus não esqueceu. É o tempo, é o momento. Para tudo há um tempo que Deus determina. Assim como Maria abriu a porta e falou assim: vai, porque eu sei que é o seu tempo. Deus sabia o tempo certo e que iria fazer com que as águas se abaixassem. E então 150 dias, pastor Joel passou, e a Bíblia diz no capítulo 8, e lembrou-se Deus. 150 dias depois, parece que ninguém lembrava de Noé, ninguém lembrava de quem estava na arca, ninguém lembrava dos animais silvestres, ninguém se lembrava dos animais selvagens, mostrando que o nosso Deus trabalha com coisas pequenas, que aparentemente aos nossos olhos não vale nada, mas Deus está dizendo: eu cuido dos animais silvestres, eu lembro dos animais selvagens, e eu lembro de todos que estão na arca, e eu vou soprar um vento. O capítulo 8 diz que Deus começa a soprar um vento, e o vento começa a fazer as águas se abaixar. Para tudo há um tempo que Deus determina, para tudo há um tempo em que nós vamos iniciar, para tudo há um tempo em que a gente vai estar no meio da obra, e para tudo há um tempo para o término da obra. É por isso que Deus quer falar aos nossos corações nessa noite: acalma o teu coração, aquieta aí, entra no momento de descansar no Senhor, porque se Deus abriu a porta é porque tem algo para começar. Se você já está na terceira martelada é porque tem algo para Deus continuar. E se a estrutura está diante de você é porque você está numa transição e mudança de tempo, mudança de situação, e Deus está no controle dessa situação. Quem crê, levanta a mão e dá glória para Deus aqui nessa noite. Não questione o processo que Deus está fazendo na sua vida. O primeiro processo foi Maria abrir e dar continuidade, e o processo se dá-se continuidade em Jesus. Deus falou com Noé, e Noé aguardou, e quando a planta do projeto chegou para Noé, Noé fez exatamente como Deus mandou, desde o primeiro dia da primeira martelada, até um dia ele parar e cruzar os braços e ver aquela estrutura enorme da arca. E quando ele menos espera, porque 100 anos se passou, será que Noé ainda lembra do que Deus falou que iria fazer?
Será que Noé ainda lembra do que Deus falou, do que faria quando a arca estivesse pronta? Porque Deus falou que traria diante dele os animais. Que autoridade que os céus têm! Deus não somente forma a estrutura, mas Ele traz aquilo que tem que entrar dentro da arca. Talvez você esteja pensando: pai, de onde vai vir o recurso? Fica calmo. Pai, de onde vai vir a situação? Tranquiliza teu coração. Aquele que fez a promessa, Ele vai até o final para cumprir. Ore comigo, vamos entrar naquele lugar. Vamos estar diante daquele grande homem com os braços cruzados, olhando para a estrutura chamada arca, linda, toda cheia de betume, com sua janela, com sua porta de entrada. E ele cruza os braços, olha para o céu e diz: tem 100 anos que comecei, me lembro da primeira martelada, e agora está aqui a estrutura. E de repente, no meio do arvoredo, ele começa a ouvir um barulho. De repente, no meio das árvores, ele começa a ouvir um barulho. E no meio das árvores começam a sair os animais. Os animais começam a vir andando, caminhando. As pessoas que zombavam, as pessoas que questionavam por que ele estava construindo aquela grande estrutura, as pessoas começam a ficar tentando entender por que o leão está vindo em par, porque a ursa está em par, porque os animais vêm de 2 em 2. O nosso Deus é um Deus tão organizado, é um Deus que trabalha com as mínimas coisas, que diz a Bíblia que o animal vinha macho e fêmea. Eles vinham caminhando em direção à arca. Cumpre o que Deus te mandou e deixa Deus fazer o que é competência da parte dele, que é o milagre. Continua buscando, continua orando, continua jejuando. Deus trabalha com sinais. Quando a estrutura chamada arca estiver pronta, se prepare, vai ter sinais. As árvores vão começar a fazer barulho, porque do meio dela vai começar a sair os animais caminhando. E eles vêm, Marcão, eles vêm porque é uma ordem de Deus. Dá para entender que quando Deus, Ele quer, Ele faz. Quem foi que falou que não vai acontecer? Quem foi que falou que não vai acontecer de novo? Dizem assim: o raio só cai no lugar uma vez. Não, o raio cai quantas vezes Deus quiser no mesmo lugar, porque é Ele que está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da tua vida, Ele está no controle da tua casa, Ele está no controle do teu casamento, Ele está no controle da tua vida financeira. Então levanta a mão e dá uma glória bem alta para Deus. Os animais vêm, e então ele abre a porta, os animais começam a entrar. É muito importante quando nós entendemos a nossa capacidade e até onde ela vai. É por isso que nós não podemos achar que os nossos recursos se esgotam, porque nós precisamos fazer exatamente o que Deus mandou. Deus deu a ordem: faz a arca. E 100 anos depois ele vai olhar sobre os ombros e ele vai lembrar das promessas de Deus. Quantos crentes estão aqui se esqueceu do que Deus falou que ia fazer e está questionando? Deixa Deus fazer. Está duvidando por quê? Porque o que você vê é difícil? Tudo bem, ele parou diante da estrutura, ele viu aquela estrutura enorme e pensou: e agora? Como é que vai vir? Saio eu pelas árvores a colher os animais? Saio eu por esse mundo afora para buscar os animais? Não. Faz o que te compete. Deixa o milagre, porque o milagre ainda é dos céus. Não, você não entendeu. Faz o que Deus mandou você fazer. Deixa o milagre, porque milagre ainda não, ninguém consegue explicar. Você não vai conseguir fazer ninguém entender o milagre que Deus vai fazer na tua vida, e nem mesmo nas tuas faculdades mentais você vai conseguir explicar a si mesmo. Mas o milagre não se explica, porque o milagre é do céu. Cadê a glória para Deus aqui nessa noite? Quando Maria abre a porta, é porque é o tempo. Tudo tem um tempo. Faz. Durante 30 anos ele ficou sendo o carpinteiro. Ele era aquele que provia para a família. O seu pai morreu e ele ficou no lugar do pai. Ele é o primogênito dos filhos. É ele que organiza a parte financeira segundo a lei de Moisés. Ele que vai ficar no lugar do pai, organizando toda a estrutura e gerenciamento. E agora ele precisa sair. E quando Maria abre a porta e ele sabe que vai sair, não vai voltar mais, porque tem algo muito importante. Aprenda a lidar com as mudanças.
E que por mais difícil que a mudança seja, Rafael, e que por mais dolorosa que a mudança seja, cumpra o teu chamado. Cumpra o que Deus mandou. Que por mais inseguro que você se sinta ao sair pela porta, saia por ela. Que por mais difícil que seja para você entender o que Deus vai fazer, não tente entender, cumpra o que Deus determinou. É melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta você lançar sacrifícios aos céus, não adianta você dobrar os seus joelhos orando, não adianta você jejuar 24 horas, não adianta você estar orando e subir no monte, descendo no monte, se está em desobediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Obedece, deixa Deus mover, deixa Deus fazer. Não questione, por mais difícil que seja. O capítulo 8 de Gênesis diz o escritor chamado Moisés: e lembrou-se Deus. E se lembrou é porque há um aparente esquecimento. Parece que Noé foi esquecido, mas Noé, ele não era um homem qualquer. Ele foi um homem que ficou durante 100 anos preparando uma estrutura. Imagine ele agora andando de proa a polpa e falando: Deus, olha para mim, Deus. Senhor, eu estou aqui. Senhor, olha para mim, faz algo, Senhor. Senhor, se tu podes fazer algo, faz algo. São 150 dias e nada acontece. Ninguém fica parado durante um processo. Eu não conheço ninguém que esteja atravessando um processo que fica parado. Eu já vi pessoas com câncer subir um monte para orar, descer um monte de oração. Eu já vi pessoas passando por situações de enfermidade, indo para a consagração de manhã, indo para os cultos da igreja. Ninguém fica parado. Todo mundo se achega a Ele. Todo mundo se aproxima do céu, porque sabe que muitas das vezes, quando os nossos esforços começam a se esgotar, há algo inesgotável, que é a presença dEle, que é o toque dEle, que é o renovo que Ele proporciona. E é por isso que eu creio que Noé não estava parado. Noé caminhava de proa a polpa, dizendo: eu construí ela 100 anos, o que tu falaste tu cumpriu. Os animais vieram, e quando eu pensei que não poderia fechar aquela porta, eu escutei um troc, e a porta se fechou por fora. Não consegui fechá-la por dentro, porque quem é o dono da embarcação não sou eu. O dono da embarcação é tu, Senhor. Foi tu que fechou a porta por fora. Foi tu, Senhor, que fez com que começasse a chover. E quem olhava para a chuva caindo dizia: é só uma chuvinha. E de repente, de um dia passou 2 dias, 3 dias, 7 dias, e de repente 2 semanas, e de repente 20 dias, 30 dias, e como se não bastasse. E então, Senhor, como se não bastasse, todo mundo pensava que era só chuva. As fontes do abismo começaram a jogar água para cima. As fontes de águas subterrâneas começaram a jogar água para cima. Eles começaram simplesmente a ver a água pela canela, e de repente água pelo joelho, e de repente água pela cintura. Então eles começaram a entender que aquele homem que começou aquela primeira martelada naquele dia, que ninguém sabe a data, mas ele guardou, e que quando ele olhou sobre os seus ombros, ele viu cada luta que ele passou, cada momento que ele atravessou. Não tinha um irmão que ajudasse, não tinha um anjo que ajudasse, não tinha família que ajudasse. Ele martelou tudo sozinho, ele colocou betume tudo sozinho, ele fez a estrutura sozinho, ele trabalhou como pudesse, ele suou a camisa, ele se dedicou a cada lágrima, a cada momento que ele passou de adversidade. Quando as pessoas zombavam dele, quando as pessoas diziam: isso não é nada, não vai acontecer essa chuva, agora as pessoas estão desesperadas pelo lado de fora, e ele do lado de dentro está guardado. As pessoas estão pensando que vai acontecer, e ele do lado de dentro já sabendo que está assegurado. As pessoas do lado de fora desesperadas, e ele lá dentro descansando no Senhor. As pessoas do lado de fora buscando refúgio, e ele está dentro do refúgio. O teu trabalho não é em vão. O trabalho das tuas mãos não é em vão. Aquilo que Deus colocou nas tuas mãos vai prosperar. Aquilo que Deus colocou para você fazer vai dar certo. Aquilo que está no teu coração, Deus vai tomar a frente. Satanás não vai anular os planos de Deus nas nossas vidas. Quem crê, levanta a mão e dá glória para Deus aqui nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia.
Espírito Santo de Deus. Aleluia. 150 dias. Me parece que houve um dia muito especial. Eu não sei se foi no Monte Sinai, Jorge. Eu não sei aonde foi. Houve um lugar muito especial. Talvez tenha sido durante aqueles muitas vezes que Moisés subia sobre uma das cordilheiras dos Montes Sinais para tratar com Deus. Parece que em momentos especiais Deus abria uma janela e mostrava para ele o passado, o Gênesis. E ele, com todo o seu conhecimento de um grande legislador, que é Moisés, considerado dentro da Bíblia, começa a escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas me chama a atenção o modo em que ele começa o capítulo 8, dizendo que Deus lembrou. Deus não se esquece, mas é algo que ele quer pontuar, é algo que ele quer fazer uma observação. É como se eu e você estivéssemos aqui hoje, passando uma luta e falando: esqueceu de mim? Tu esqueceu de mim? Mas a Bíblia diz através do profeta Jeremias que pode a mãe esquecer-se do seu filho, mas o Senhor não se esquece de vós. Então ele quer nos mostrar, além desta palavra que esqueceu, não é que Deus está lembrando, é que para tudo há um tempo. E 150 dias era suficiente para Deus soprar um vento. Levanta essa mão de profeta, começa a declarar que vai soprar um vento, mas é um vento favorável. Não, vai soprar um vento, mas é um vento de vitória. Imagine você comigo que aqueles cidadãos daquela geração, conterrâneos e contemporâneos de Noé, estão vendo as águas subindo, e lá dentro ele está seguro, e ele fica lá dentro na tranquilidade. Pastor Joel, ele está tranquilo. A primeira semana, a segunda semana, ele começa a criar uma metodologia de trabalho para dar atenção a todos os animais. Ele consegue criar meios de poder atender tudo que está na arca. Há uma organização dada a Noé que vai além de uma sabedoria somente de um homem, porque somente com 2 filhos e uma esposa e as noras eles conseguem cuidar de uma estrutura que vai gerar o futuro, uma promessa de futuro, porque Deus falou: vou destruir tudo, mas eu olhei dos céus e eu gostei de você, Noé. Contigo eu faço uma aliança. Está pensando que você está aqui à toa? Você é aquela pessoa da sua casa que Deus fez uma aliança. Você é aquela pessoa da sua casa que Deus apontou e falou: olha, tem um monte de coisa errada, mas você eu gostei, e pelo teu intermédio eu vou salvar a tua família. Pelo teu intermédio eu vou curar pessoas. Pela tua vida e pelo teu joelho eu vou chegar dentro da tua casa, vou pisar, vou fazer justiça. Quem está vivo aqui comigo, dá glória para Deus bem alto. Deus nos chamou para grandes obras. Não abra mão, tudo tem um tempo. Administre esse momento. Administre esse momento. Tenha calma. Administre esse momento, essa situação, tudo tem um tempo. Deus não se esqueceu. Ele sabe de coisas, por menor que seja, dentro da sua casa, que precisa ser tratado, que precisa ser acertado. Moisés escreve no capítulo 8: e lembrou-se Deus de Noé, dos animais selvagens, dos animais silvestres e de tudo e todos que estavam com ele na arca. Deus não abre mão de ninguém. Deus está falando: todos que passaram, que eu levei, eu vou cuidar. Tenha calma, não se precipite, deixa Deus trabalhar. Alguns dias atrás eu recebi uma ligação de um rapaz. Ele é um policial e ele está no meio ele está entre, eu não posso estar gravando, mas ele está entre uma situação e outra. E ele falou: Daniel, aconteceu um negócio comigo, me ajuda. Você está aí? Eu falei: tô. Posso te falar um negócio? Eu falei: posso. Pode. Irmãos, daqui a pouco ele começou a chorar. Policial brabo, chorou que nem criança. Chorou. Eu falei assim: calma, morreu alguém? Não. Então continua chorando para você não infartar. E ele chorando. Quando ele parou de chorar: agora vamos conversar. Daniel, meu casamento vai acabar. Aconteceu isso. Eu falei: calma. Não, eu vou ter que fazer. Você não vai fazer nada. Como? Você não vai fazer nada. Se você ligou para mim, você vai ter que me ouvir. Você não me ligou à toa. Deus não te impulsionou você ligar para mim à toa. Se Deus mandou você ligar para mim, é para você ouvir um conselho que eu vou te dar. E qual é o conselho? Vai fechar a tua boca e vai ficar calado. Como? Você vai ficar calado. A tua família não vai acabar.
Como assim? Você vai ficar calado e Deus vai agir. Irmãos, é uma história tão difícil de tratar que eu não posso falar. Mas eu falei com ele: olha, nessa madrugada, 3 horas da manhã, eu vou estar orando por você. E eu vou jejuar pela tua vida. E amanhã você vai me ligar para me dar notícia. Ele: Daniel, olha só, me veio você. Me perdoa. Nunca tive intimidade de ligar para você assim. Mas eu senti. E eu vou ouvir teu conselho. Pois bem, no outro dia entreguei jejum às 2 horas da tarde. Quando deu umas 4 horas da tarde, estava conversando com meu sobrinho no carro. Quando deu umas 4 horas da tarde, ele me ligou: pastor, eu falei: fala aí. Tá tudo certo. Não é nada daquilo. Pastor, eu ia dar um passo, eu ia acabar com tudo. Se eu não ouvisse o seu conselho, para de se precipitar. Para tudo há um tempo. Quando Maria abriu a porta, ela sabia que Jesus estava indo para me alcançar e para te alcançar. Quando ela abriu a porta, ela estava dizendo: eu estou liberando meu filho para alcançar você na tua adversidade, na tua noite, na tua intranquilidade, no teu sofrimento, na tua lágrima. Ela abriu mão do filho. E quando ela abre mão do filho, uma das coisas mais lindas é que nos últimos momentos de Jesus, só para você entender que ele não deixa ninguém para trás, ele está na cruz, sofrendo, poucas palavras. Os sacerdotes dizem: se tu és o Cristo, o Filho de Deus, desce dessa cruz. O outro ladrão da cruz olha e diz: se tu és mesmo o Cristo, salva a nós e salva-te a ti. Todos que estão ali embaixo estão zombando de Jesus. E Jesus, pouquíssimas palavras, porque ele se compromete com o que ele fala. E de repente, ele olha para baixo, e quem está embaixo? Maria Madalena, Maria Salomé e Maria, mãe de Jesus. Mas tem uma pessoa especial embaixo da cruz. Poucos que conseguem andar num caminho difícil. Não é qualquer crente que vai trilhar o mesmo caminho que você trilha. Cada um, Deus sabe a capacidade. Procure os 12 sobre o Calvário. Você não encontra, mas você encontra um. E Jesus é tão maravilhoso que quando a mãe abriu a porta naquele primeiro dia para ele deixar a carpintaria, para ele ir embora, que era um dia especial para mim e para você, mas não era para ela, porque ela estava abrindo mão do filho. Chegou no último dia, Jesus agora vai mostrar o contrário. Quem está abrindo a porta agora é ele. Então ele grita: João! João olha, ele diz: está vendo essa mulher aí? Que era Maria. Diz: cuida dela. Meu Deus, que coisa linda. Não, você entendeu que para tudo há um tempo que Deus determina? Deus me trouxe aqui nessa noite para falar que é o meu tempo, que é o teu tempo. É o tempo da tua casa, é o tempo da tua família, é o tempo do teu sonho, é o tempo do teu projeto. Está pensando em desistir por quê? Está pensando em parar por quê? Pastor, tem um monte de gente contrária. Eu sei, Jesus estava no Calvário. A multidão contrária a ele era tamanha, e só tinha um. E ele olha para João e diz: João, eis aí a tua mãe, cuida dela. Sabe o que Jesus está falando para mim e para você? O tempo, ele vira e ele muda tudo. Ele muda tudo. Eu profetizo que Deus está lembrando de mim aqui nessa noite, da minha casa, até do meu poodle, chama aquele cachorro pequenininho que eu tenho em casa. Está cuidando de você, dos teus filhos, do teu cachorro, do papagaio. Deus está lembrando de cada um de nós, e nós vamos ter que receber vitória aqui nessa noite da parte dos céus. Quem crê, levanta a mão e dá glória para Deus aqui nessa noite. Ele está lembrando de você, está lembrando de mim, e está lembrando da pessoa que está sentada do seu lado. Aponta para essa pessoa e diz assim: Deus está lembrando de você, da sua casa, da sua família e dos animais silvestres. Cadê o glória para Deus?